Fala, tropa, tô na área para trazer as análises dessa quinta-feira, dia 6, tá? Onde nós teremos Liga Europa, Conference League, nós teremos também Libertadores com o Bahia aqui em campo, nós teremos jogos na Arábia Saudita. Eu vou comentar aqui todos esses jogos para vocês, trazer algumas apostas que eu fiz hoje. Então já curte esse vídeo, já se inscreve no canal e lembrando que na descrição eu tô deixando o link para que você entre no grupo do Clube dos 5% e tenha acesso a todas as minhas bets de pré-jogo, ao vivo, seja no futebol, na NBA, tudo que eu faço, tá? Então já entra imediatamente aqui no Clube dos 5%. E sem mais delongas, que tem muitos jogos para poder comentar hoje com vocês aqui, vamos começar com as análises, tá? Eu já vou começar logo com a análise da Libertadores do Bahia, que vai enfrentar o Boston River. Esse é um jogo, obviamente, que é um jogo difícil para o Bahia, porque é um jogo fora de casa. O Bahia passou muitos anos sem jogar Libertadores, né? Voltou e já enfrentou uma casca dura na primeira fase dessas eliminatórias de pré-libertadores, que foi justamente o The Strongest, né? E foi muito duro, que eu digo, por conta da altitude do primeiro jogo, porque isso, cara, é muito difícil jogar na altitude. Então você voltar para a Libertadores depois de muitos anos, se eu não me engano foram 30 anos, se eu não me engano, cara, depois de muitos anos, não vou aqui afirmar porque eu não tenho essa certeza, mas foram muitos anos do Bahia sem jogar a Liberta. Aí volta e vai jogar na altitude. Cara, me surpreendeu o comportamento do Bahia, tá? Me surpreendeu mesmo. Jogou muito bem, muito bem. O The Stronger acabou tendo um jogador expulso, isso influenciou no resultado, obviamente. Acabou 1-1. E em casa, o Bahia foi lá e fez o seu dever de casa, né? Ganhando até com uma certa tranquilidade, né? Para quem estava assistindo o jogo, viu que o gol era questão de tempo mesmo para acontecer. E o Bahia conseguiu vencer e passar dessa primeira fase. Agora vai enfrentar o Boston River, né? Poderia enfrentar o Boston River ou o Nublense. Eu acreditava até que o Nublense iria se classificar, mas acabou passando o Boston River. E é um time muito fraco do Uruguai, tá? Eu achei melhor pro Bahia, porque a viagem é menor, né? E lá não tem altitude, lá o Bahia não vai sofrer com nada disso. E o time do Boston River é um time, como eu falei, muito fraco, velho. Muito fraco mesmo, tá? Então eu vejo uma superioridade muito grande do Bahia. Só para mostrar aqui, ó. Empatou com o Nublense, né? Tinha perdido aqui o Nacional por 3-2 fora de casa. Aí tinha ganhado em casa por 1-0, né? Contra o Penharol 1-1, 0-0. Perceba que os últimos jogos deles não são jogos que eles conseguiram a vitória, né? A única vitória dos últimos 10 jogos foi justamente contra o Nublense em casa, tá? Vejo o Bahia favorito. O Bahia montou um super time, é um time muito competitivo, muito bom, tá? Vejo o Bahia favorito, mas aqui eu recomendo você utilizar ou empate anula, tá? Para utilizar em alguma dupla que você for fazer, ou você utilizar um handicap asiático menos 0,25, onde em caso de empate você só perde metade. Se o Bahia vencer, você ganha a aposta, beleza? Mas eu vejo o Bahia favorito para esse confronto, tá? Vejo o Bahia favorito para esse confronto, por mais que seja um jogo no Uruguai, fora de casa, o Bahia está bem focado nessa pré-Libertadores, para voltar de fato para a Libertadores, né? Porque ainda não voltou, mas tem tudo para voltar, tá? Indo agora antes de falar da Liga Europa, porque eu já falo de uma vez só, vou falar logo desse confronto que eu listei aqui, do time do Aubameyang contra o Al-Ittihad, time do Benzema, tá? São dois times que estão num momento muito bom, tá? Numa fase muito boa, numa sequência muito boa. São dois times que marcam muitos gols, né? O time do Aubameyang em 23 jogos venceu 16 e marcou 36 gols. O Ittihad, né, em 23 jogos ganhou 18, tá? A diferença aqui é o número de derrotas de um para o outro, né, que é bem mais alto, no caso do... que é mais alto, 3 derrotas a mais do time do Aubameyang. Eu me recuso a falar o nome desse time, tá? Porque eu ainda não sei pronunciar. Mas o Ittihad tem uma média de gols marcados muito alta, tá? Se a gente for olhar o saldo de gols, né, ambos têm uma média de quase 2 gols marcados, mas pelo menos um gol sofrido, isso olhando o cenário dos últimos jogos. Ou inclusive nos últimos 9 partidas do Al-Ittihad, aconteceu ambos marcam em todas elas, tá? Em todas elas. Então, para mim, esse cenário aqui é olhar para o mercado de gols, beleza? Quem quiser trabalhar o over no e-mail, em uma dupla, quem quiser estar de olho no Gol HT também é uma boa. E eu não descarto o ambos marcam, que inclusive está pagando bem, 1,53. Eu gosto sim dessa cotação. E partindo agora para a Liga Europa, partindo para a Conferência, o único jogo da Conferência que eu gosto do pré-jogo e vejo como um favorito muito grande é o Betis contra o Guimarães. O Guimarães é uma equipe muito organizada, tá? Uma boa equipe organizada de Portugal.
Inclusive, recentemente empatou com o Porto, né? Mas o Porto está numa fase muito ruim. Só que vai enfrentar um Betis que melhorou muito desde a chegada do Antony, e não só a chegada do Antony, né? O Isco jogando muita bola, os caras inclusive vêm muito empolgados para esse jogo porque venceu o Real Madrid em casa. E para mim aqui, se esse jogo fosse em Portugal, eu levaria pro ao vivo, tá? Mas como o jogo é na Espanha e o Betis sabe da importância de fazer o resultado em casa, e eu acredito que eles vão com tudo para cima para conseguir esse resultado em casa, nesse primeiro jogo, né? Eu vejo um favoritismo muito grande e vejo saindo com a vitória, tá? Pagando em 53 nesse jogo, eu vejo com bons olhos. O Betis, como eu falei, é uma equipe que melhorou muito nos últimos jogos, tá? Vem numa sequência muito positiva, né? Vocês podem ver aqui vencendo a Real Sociedade, aqui contra o Ghent, né? Eles perderam um jogo, mas foi um jogo onde eles cozinharam bastante porque já tinha vencido por 3-0. Aí tinha vencido o Getafe fora de casa por 2-1 e venceu o Real Madrid por 2-1. Então, assim, essa sequência, esse recorte aqui desde a vitória contra o Ghent é muito positivo para a equipe do Real Betis. Por isso que eu vejo com bons olhos, tá? Eu vejo com bons olhos essa vitória e tá pagando muito bem. Outro favorito que vai jogar em casa, na minha opinião, é o Fenerbahçe contra o Rangers. Aqui não é um jogo tão fácil como eu acredito que será o jogo do Betis contra o Guimarães, porque o Rangers é uma equipe que dá trabalho nesses jogos, né, costuma complicar a vida dos seus adversários. Só que a fase do Fenerbahçe também é excelente, né? Se você pegar os últimos jogos do Fenerbahçe, vou mostrar aqui para vocês, ó, os últimos jogos do Fenerbahçe, é uma sequência de jogos sem perder absurdo, né? E muitos jogos vencendo, né? E vencendo bons jogos, vencendo grandes jogos. Como, por exemplo, venceu aqui, ó, contra o Anderlecht, né? Eles ganharam por 3-0 em casa, tá? O Anderlecht, eu vejo o Anderlecht com um time melhor do que o time do Rangers. E aí venceu o Anderlecht em casa por 3-0 e fora de casa administrou, né, com 2-2 ali o placar, né? Chegou a estar até vencendo a equipe do Anderlecht mesmo fora de casa. Contra o Galatasaray, que foi um jogo recente, um jogo bem complicado, meu irmão, eles jogaram muito esse jogo Fenerbahçe. O Galatasaray só se defendeu e o Galatasaray estava jogando em casa, tá? E só se defendeu. Era um jogo que o Fenerbahçe mereceu a vitória porque criou bastante jogadas para isso. E o Galatasaray mal conseguia finalizar em gol, mal conseguia chegar na área do Fenerbahçe. Então é um time que, se você olhar, né, vem numa sequência muito grande de vitórias. É um time que está jogando muito bem. É um time que, para mim, é um dos que chega forte, né, nessa Liga Europa. É o time treinado por José Mourinho e ele sabe da importância de fazer um bom resultado em casa, porque o jogo na Escócia não é fácil, não é de jeito nenhum fácil esse jogo na Escócia. Então fazer o resultado em casa é de extrema importância e eu acredito nessa possibilidade, tá? O fator casa para mim vai ser um grande diferencial. 1,61 nessa vitória também é algo que está pagando muito bem. E jogos que eu listei aqui para o mercado de gols, foi o jogo do Ajax, do AZ contra o Tottenham, tá? O AZ é um time extremamente ofensivo. A gente pega a média de gols do AZ de 2 gols por jogo, mas tem uma média de 1,5 gols sofridos, a mesma média do Tottenham, né? E o jogo do AZ, vocês lembram muito bem que contra o Galatasaray, nos 2 jogos nós apostamos no mercado de gols, né? Inclusive no primeiro foi no ambos marcam, que foi algo que bateu com muita tranquilidade. No segundo foi ambos marcam, e foi algo que bateu com muita tranquilidade. Então, assim, se a gente pega aqui a linha de gols de ambos os times, 90% dos jogos acima de 1,5, 80% dos jogos com gol no primeiro tempo, o ambos marcam, né? Também é algo que é muito marcante nos jogos do AZ. Então aqui eu deixei para vocês o gols, tá? Tanto o over 1,5 se você quiser combinar numa dupla, no ao vivo o olho no gol HT, e não descarto também o ambos marcam. Outro jogo também que eu listei favorável para gols, e aqui eu já recomendo o over 1,5 para você combinar numa dupla, é o Ajax contra o Frankfurt, tá? Também vejo muito com o cenário de gols. O Ajax vem atacando muito bem, vem marcando, tem uma média de quase 2 gols por jogo, e o Frankfurt vem tomando muitos gols nos últimos jogos. É tanto que você pega aqui a média de gols sofridos de 1,6 e de gols marcados também 1,6, né? Uma média de 3 gols por jogo nos jogos do Frankfurt. Inclusive vem de algumas goleadas sofridas nos últimos jogos. Como por exemplo aqui, ó, contra o Leverkusen perdeu por 4-1, contra o Bayern de Munique tomou um 4-0, contra o Kiel foi 3-1, Gladbach 1-1, Wolfsburg 1-1, perdeu 2-0 para Roma, 2-2.
E assim, o time do Frankfurt vem tomando muitos gols e o ataque diminuiu muito depois da perda do Marmoush, né, que foi para o City. Então, por isso, devido a essa falta de constância do time, né, uma fragilidade tão grande defensiva e também com o ataque tá oscilando, eu prefiro o over 1,5, tá? O ambos marcam não é ruim, mas eu prefiro trabalhar com over 1,5 porque esse jogo pode ser um 2-0 pro Ajax, pro Ajax, tá? Então eu vejo com mais facilidade de trabalhar em uma dupla o over 1,5 do que o ambos marcam nesse confronto, diferente do confronto do AZ contra o Tottenham. E também esse over 1,5 que eu gosto bastante é aqui no jogo do Bodo Glimt, tá? Contra a equipe do Olympiacos. O Bodo Glimt, todos os jogos do Bodo Glimt, eu gosto de estar de olho no mercado de gols. Por quê? Dos últimos 10 jogos, em todos eles aconteceu o over 1,5. Em 90% dos jogos aconteceu o gol HT, tá? Inclusive no jogo passado, no confronto passado contra o Twente, nós também apostamos nesse over 1,5 em uma dupla, tá? E justamente foi na dupla com o Galatasaray que tinha enfrentado o outro time. Então é isso que nós temos, galera. Os outros jogos eu tô deixando pro ao vivo, tá? São esses jogos que eu vou acompanhar no ao vivo porque eu não sei a escalação. Tamo junto, se inscreve no canal e vamos pra cima.